Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT. Prefeita, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, uma alegria estar aí. Várias vezes eu tomei café com vocês, com política, e é, na verdade, sempre uma experiência muito boa. Já da próxima vez já fica convidada para quando a senhora estiver aqui em Belo Horizonte também vir aqui nos estúdios e para a gente Isso. conversar pessoalmente. Vai ser café com pão de queijo. Ah, pode deixar. Prefeita, primeiro eu queria começar perguntando para a senhora, porque nessa semana a senhora enviou para a Câmara Municipal um projeto que pretende instituir aí na cidade tarifa zero. Primeiro eu queria perguntar, hoje tarifa zero é aos fins de semana, como que é e como que esse projeto pretende ampliar? Se a Prefeitura já tem estimado gastos e de onde vai vir esse recurso? Letícia, hoje em Juiz de Fora, a passagem de ônibus ela é subsidiada pela Prefeitura, cerca de um terço. Nós hoje, a pessoa que entra no ônibus, ela paga uma passagem de R$ 3,75. Se fosse pagar a tarifa plena, a tarifa cheia, ela teria que pagar R$ 5,60. Então, nós já subsidiamos essa diferença entre o que as pessoas pagam, que é o mesmo valor que a gente mantém desde 2019, e aquilo que, de fato, é o custo do sistema. Então, hoje, o transporte público em Juiz de Fora é subsidiado. Como ele é subsidiado, nós podemos também introduzir a gratuidade nos domingos e feriados nacionais. É o Domingão do Busão, que é um grande sucesso aqui em Juiz de Fora. Além disso, nós temos aqui em Juiz de Fora o passe livre estudantil. Então, todos os alunos de escolas públicas trafegam gratuitamente para irem e voltarem das suas aulas, das suas atividades escolares. Então, nós já temos hoje, em Juiz de Fora, um uso gratuito do sistema que chega a 34%. Desse 34%, 14% vem dessas novas gratuidades. 14% corresponde ao Domingão do Busão e corresponde ao passe livre estudantil. Então, nós já vimos, na verdade, criando condições para ampliar o acesso da população ao transporte urbano, o que, afinal de contas, pela Constituição brasileira, é o direito fundamental, é igual o direito à saúde, o direito à educação. Então, nós já vínhamos neste caminho. Quero dizer com forte apoio da Câmara, porque, inclusive, duas dessas gratuidades, a do domingo e feriados e também o passe livre estudantil, são ambas sugestões da Câmara de Vereadores. Então, nós estamos convergindo neste caminho e, sem dúvida, as pessoas físicas, todas elas, terem acesso universal, gratuito à mobilidade urbana é uma coisa que nós entendemos não só é um direito social que está sendo realizado, mas também uma condição de melhoria econômica para o próprio município. Prefeita, a Prefeitura fez um estudo ali de quanto que vai custar essa gratuidade e se isso vai vir desse valor do subsídio? Sim, com certeza. O sistema hoje custa 30 milhões. Hoje, a Prefeitura subsidia 10 milhões. Quer dizer, as pessoas pagam 20 milhões, 2/3 do sistema é a Prefeitura. Estou falando em grandes números, tá? Mas em grandes números é disso que se trata. Nesse momento, esses 10 milhões saem dos cofres públicos, saem do tesouro da Prefeitura. O que nós estamos agora pensando? Então, ninguém paga mais, as pessoas físicas. As pessoas jurídicas que tenham mais de 10 empregados registrados, mais de 10, que elas se caracterizam como médias e grandes empresas. Essas médias e grandes empresas que já compram hoje o Vale Transporte, elas continuarão a fazê-lo, só que elas o farão no valor cheio da tarifa. E com isso, nós entendemos que o sistema fica inteiramente financiado, sem que nem as pessoas jurídicas que empregam até 10 colaboradores ou as pessoas físicas que fazem uso do sistema, elas não despenderão nada, mas o sistema estará integralmente financiado. Nós continuamos, eu quero dizer, Letícia, na luta que eu já trago nacionalmente há algum tempo,
a favor de um Fundo Nacional de Transportes, em que nós tenhamos os municípios uma contribuição tanto da União como do governo do Estado para que as pessoas tenham amplo acesso à mobilidade. E, nesse caso, a contribuição da prefeitura e até de quem pagará a tarifa cheia pode ser reduzida. Prefeito, então, só para entender, a senhora falou em números gerais, mais ou menos 30 milhões ali o custo, né, do transporte. Hoje a prefeitura dá 10, então a prefeitura mensal. Então a prefeitura arcaria com esses 30 milhões? Qual que seria o aumento da despesa da prefeitura? Não. Se eu te falar, não tem despesa, não tem aumento de receita de despesa nenhuma. Nós vamos arrecadar a tarifa cheia daqueles que hoje já pagam o Vale Transporte e mais, se for necessário, com subsídio da prefeitura ou com transferências federais, pagar esses 30 milhões. Quem vai pagar pelo sistema é a prefeitura. Mas já a prefeitura já não, sabe? Ela não vai despender 30 milhões. Tá certo? Nós não temos aumento de despesas. Não temos, porque nós vamos arrecadar. Tá certo? Quem arrecadará é a prefeitura. E aí, ao fazer essa arrecadação, ela custeará o sistema. Só para entender, né, para quem está nos acompanhando, não vai vir da prefeitura, mas a senhora também tinha citado que também não vai vir das empresas, né, dos empregadores. Então, só para a gente explicar, da onde que vai vir esse dinheiro? Não, querida, vai vir dos empregadores. Os empregadores que têm mais de 10 empregados. Os empregadores que empregam menos de 10 empregados, para eles também estão isentos. Sim. Certo? Tá certo? Aí é uma contribuição que o município faz ao desenvolvimento dessas pequenas empresas, que são 85% das empresas do município. O município tem 15% de empresas que têm mais de 10 empregados e 85% que têm menos de 10. Então, na verdade, essa medida que nós estamos propondo beneficia a ampla maioria. E já teve alguma conversa, algum diálogo ali com esses empresários ali que passaria, né, a arcar mais? E como que foi, assim, se já teve esse diálogo? Nós fizemos ontem, né, um encaminhamento à Câmara e, evidentemente, nós vamos conversar com todo mundo para que a gente possa fazer os ajustes. A Câmara tem o direito de fazê-los, né, o projeto está lá, e até para que a gente, enfim, chegue a uma solução em que todo mundo ganha e ninguém perde. E você sabe por que todo mundo ganha? Porque estudos feitos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e confirmados pelo que já acontece em vários municípios que adotaram a tarifa zero, você tem um crescimento do movimento do comércio, você tem um crescimento da demanda de bens industriais como laticínios, carne, vestuário. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é levando aqui essa renda que não vai ser mais dirigida à aquisição do transporte, ela venha a ser consumida pelas famílias com bens e serviços que são essenciais, e com isso o estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora mostra que no longo prazo, no médio e no longo prazo, o município terá um aumento de 10% do seu PIB. Um PIB que tem uma perspectiva de evolução. Mas, com a adoção da tarifa zero, em 15 anos, ele subiria 10 pontos além daquilo que ele cresceria em condições não alteradas pela tarifa zero. Hoje a senhora falou assim que a prefeitura subsidia ali por mês em torno ali de 10 milhões. Que se por acaso precisar, a prefeitura pode aumentar um pouco esse valor do subsídio. Qual que é a margem que a prefeitura tem para poder aumentar? Isso é previsto orçamentariamente. A minha perspectiva até é diminuir o subsídio, que na medida que a gente faça essa gestão de uma forma bem justa, nós poderemos gastar só o que for necessário. Mas, de todo modo, o financiamento do sistema está garantido com essa cobrança da tarifa cheia pelos empresários que hoje já são usuários e aquisisidores do Vale Transporte. Então, eles não se trata, na verdade, de sacrificar. Desculpe. Deixa eu tomar uma água aqui.
Uhum. Prefeita, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora, porque recentemente a gente teve ali um imbróglio ali envolvendo o Hospital Regional aí de Juiz de Fora, com algumas disputas judiciais com o governo do estado acusando a prefeitura ali de ter uma dívida e de bloquear repasses. Primeiro eu queria perguntar como que está essa situação e perguntar para a senhora como que a senhora viu toda essa disputa ali, essa questão do governo do estado. Olha, para mim não tem imbróglio nenhum. Para mim tem uma combinação feita com a mediação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo qual o governo do Estado se compromete a repassar 150 milhões para finalizar o hospital regional. Isso, inclusive, é um compromisso que foi assumido publicamente pelo atual governador na campanha eleitoral. Ele e aliados seus gravaram dizendo que destinariam esse recurso para concluir o hospital regional. Com relação a essa suposta dívida, na verdade, por iniciativa do governo do Estado, nós a negociamos, entregando ao Estado o terreno onde se edifica o hospital regional. Fizemos passar uma lei na Câmara Municipal, autorizando o município a fazer essa doação ao Estado. Então, esse assunto está resolvido. Que há, na verdade, é uma alegação por parte do governo do Estado de que a estrutura construída ela não teria condições de ser concluída, tá certo? Então, esse que é, vamos dizer, um imbróglio, se há um imbróglio. Eu acho que quando dois participam de um acordo, é esperado que ambos cumpram a sua parte. O município cumpriu a sua parte, fazendo a doação do terreno ao Estado. E agora espera que o Estado cumpra a sua palavra, construindo o hospital regional. Quando a senhora chegou até a falar que esse foi um compromisso ali de campanha do governador, quando chegou a tomar essa medida, que chegou ali a suspender alguns repasses, como que a senhora recebeu essas notícias na época? Decepcionada, porque a gente na política deve sempre imaginar que o outro vai cumprir a palavra empenhada. Isso é que é, digamos, a nossa garantia de civilidade, de confiança, sem a qual nenhum entendimento político é possível. Então ficamos decepcionados, mas isso também está superado. Eu ia perguntar justamente isso, como que está agora, né, passada essa questão ali, o relacionamento, o diálogo ali com o governo do estado em relação a demandas e atendimentos à cidade de Juiz de Fora? Olha, nós temos uma relação institucional com o governo do Estado. É sabido que nós, tanto o governador Zema como eu, militamos em campos políticos distintos, mas eu estou aqui como prefeito de Juiz de Fora, não como militante. E ele, da mesma forma, a minha expectativa é que ele sempre haja como governador do Estado e não como uma pessoa que subscreve essa ou aquela preferência política. Então, em termos institucionais, as nossas relações são relações mantidas de forma harmoniosa e buscando sempre o entendimento a favor da maioria da população. Recentemente a gente está tendo toda uma discussão na Assembleia Legislativa, né, em relação ao Propag, né, e gerou ali algumas críticas em relação aos ativos oferecidos pelo governo do estado à União, e muitos desses ativos, alguns deles, estão em Juiz de Fora, né, a gente tem o Instituto de Laticínios, né, Cândido Toches, o Expo Minas, tem o aeroporto. Como que a senhora viu essa lista, né, do estado oferecendo isso para a União, e como que a senhora avalia se isso seria uma perda, se já tem alguma negociação com a prefeitura para que isso não seja oferecido ali para abater parte desse pagamento da dívida? Eu acho que a situação econômica do estado de Minas é sabidamente complicada, em termos institucionais. Né? Você tem uma dívida que agora está sendo assumida pela União. Então, na verdade, o alívio que a população mineira está vivendo deve-se fundamentalmente a um gesto do presidente Lula e do governo federal para que nós não naufraguemos, né, nessa incúria, nessa infelicidade que vem já marcando esses anos todos aí,
tanto do governo Zema como de outros que o antecederam e que, na verdade, permitiram que a situação da dívida do Estado chegasse onde chegou. Então, nós estamos acompanhando esse oferecimento de bens do Estado à União. Nós não fomos chamados a participar dessa, mas, evidentemente, se isso prospera, o município de Juiz de Fora tem interesse em vários desses equipamentos. Então, em havendo avanços, nós vamos nos manifestar aí junto ao governo federal para que alguns desses bens venham a ser geridos pela Prefeitura de Juiz de Fora. Já dá para citar quais desses bens seriam de interesse da Prefeitura? Olha, claro que nós temos interesse no Cândido Tochas, claro que nós temos interesse no Centro de Convenções, que, aliás, foi um investimento de excepção que a região e a cidade têm pelo baixo aproveitamento, pela alta ociosidade desse equipamento. Então, nós estamos interessados, sim, e nós temos muito o que fazer por lá. Uhum. Prefeita, uma outra questão ali, já falando um pouco de 2026, o nome da senhora sempre é muito citado, muito lembrado ali por várias lideranças do partido para poder disputar, inclusive o governo de Minas. Queria perguntar para a senhora, é uma pretensão da senhora? Qual que é o futuro? Como que a senhora planeja esse futuro político da senhora? Em termos muito próximos, eu tenho compromisso com a população de Juiz de Fora de ser a prefeita até dia 31 de dezembro de 2028. Isso foi uma palavra dada em campanha e uma coisa que caracteriza a minha ação política é o respeito à palavra empenhada. Então, sem sombra de dúvida, eu não estarei disputando como candidata nenhuma eleição ano que vem. O que não quer dizer que eu não vou estar muito ativa apoiando diversas candidaturas do meu partido, candidaturas do nosso campo, que eu penso que possam fazer bem a Juiz de Fora, a Minas Gerais e ao Brasil. Senado também não é uma pretensão da senhora? Olha só, nessa altura, pretensões pessoais, se você me perguntar, eu fui deputado federal, você sabe o que a gente falava na Câmara? Que, na verdade, nós estávamos na Câmara, na antecâmara do paraíso. O Senado é o grande paraíso. O Senado é uma verdadeira maravilha. Você só disputa de 8 em 8 anos, você tem uma perspectiva muito rica de intervenção nos destinos nacionais e do próprio Estado de Minas. Então, em termos de desejo pessoal, até seria alguma coisa que me encantaria. Mas eu quero te falar que, acima de tudo, prevalece a minha palavra. E com isso eu não serei candidato ao Senado, porque eu continuo prefeita de Juiz de Fora até 31 de dezembro de 2028. E qual que é o caminho que a senhora acredita ser como viável ali para o PT, né, para essa disputa para o governo do estado? Qual que é o nome que a senhora vê como um mais provável, um melhor nome? Olha, o presidente Lula tem conversado intensamente com o senador Rodrigo Pacheco e nós também participamos dessa articulação. É um nome importante para o estado de Minas, mas, evidentemente, isso ainda tem muita água que correr dentro do PT. Neste momento, o partido está empenhado nas suas eleições internas, que acontecerão dia 6 de julho. O PT, diferentemente de outros partidos do Brasil, ela escolhe de forma direta os seus dirigentes, tanto os dirigentes nacionais, como os estaduais, como os municipais. Então, nós temos que vencer essa etapa, que é do partido definir quem é que vai dirigir o processo eleitoral do ano que vem, para que a gente possa avançar nessa conversa. Mas eu não posso perder essa oportunidade de dizer que nós vamos certamente trabalhar numa articulação ampla que nos permita vir a ter um governo de Minas realmente comprometido com as aspirações justíssimas da população mineira, que eu vejo nesse momento muito desrespeitadas. A senhora, então, acredita ali que uma aliança ali com o centro, outros partidos, é a melhor solução. E aí o PT, na avaliação da senhora, né, algumas pessoas do diretório, elas chegam a falar que talvez o PT possa indicar a vice, ou talvez nem isso. Como que a senhora enxerga isso? Onde que o PT pode estar ali nessas articulações e nessas alianças? O PT é o partido que tem a maior bancada federal do Estado, na Câmara. O PT é o partido que tem a maior bancada
na Assembleia Legislativa. O PT é um partido fortíssimo do ponto de vista nacional. É o partido mais forte que tem no Brasil. Você pode até ter disputas ou flutuações de opinião com relação a dirigentes, mas, na verdade, o PT é o maior partido do país. Eu até diria você que é o partido mais consolidado, que tem história, que tem capilaridade. Então, é óbvio que o PT vai se posicionar de uma forma decisiva, forte, no processo do ano que vem. Não tenho nenhuma dúvida. Se vai apresentar uma candidatura na cabeça de chapa, eu particularmente entendo que isso não é desejável nesse momento, que nós precisamos trabalhar com uma grande aliança. Uma grande aliança. Agora, certamente nós estaremos representados na chapa para o Senado ou na própria chapa majoritária. Mas, como eu te falei, isso ainda é água que vai correr depois da eleição interna do PT. Falando dessa eleição interna do PT, a gente vê já algumas candidaturas. Queria perguntar para a senhora qual que é o nome que a senhora apoia e como que a senhora vê essa eleição, qual que é o caminho para o PT aqui em Minas Gerais? PT em Minas Gerais, o nosso posicionamento é a favor da candidatura da deputada estadual Leninha, que é uma pessoa que nós conhecemos já há muitos anos, com a qual até já dobrei quando eu era deputado federal. É uma pessoa que tem um trabalho muito interessante na base do partido, tem uma relação forte com a questão da agricultura familiar. Então, ela é uma pessoa que dialoga com todo mundo também, é uma pessoa que tem fácil trânsito nas várias alas do partido, então eu entendo que ela será uma excelente presidente do PT. E qual que é o caminho que a senhora enxerga assim, de mudanças para o PT em Minas Gerais? Hoje a gente vê o PT tendo 2 prefeituras apenas, né? Grandes prefeituras, né? Juiz de Fora e Contagem. O que a senhora acha que fez ali perder talvez um protagonismo e qual que é o caminho que o PT deveria seguir? Olha só, essas são as duas maiores prefeituras do PT, Contagem e Juiz de Fora. Mas nós temos outras cidades, nós crescemos nessa eleição. Nós chegamos, se eu não estou enganada, perto de 50 prefeituras. Então, quer dizer, foi um crescimento que nós chegamos, num certo momento, a um declínio muito forte. Então, nós já estamos em processo de recuperação. Eu acho que uma das missões da próxima direção petista no estado de Minas é trabalhar exatamente para que nós tenhamos não só as maiores bancadas parlamentares, mas que nós também cheguemos a disputar as prefeituras, as câmaras municipais, levando a nossa mensagem, que é uma mensagem muito generosa, muito otimista com relação ao futuro da sociedade brasileira e que eu acho que pode e tem tudo para sensibilizar. Acho que, inclusive, prefeituras como a da Marília, em Contagem, e a minha, aqui em Juiz de Fora, que são prefeituras muito bem avaliadas, podem funcionar também como inspiração para que nós tenhamos mais prefeitas e prefeitos do PT conquistando o apoio e o coração da população mineira. A senhora acredita, a gente teve a gestão do Fernando Pimentel, que não foi uma gestão muito bem avaliada, ele não conseguiu a reeleição. A senhora acredita que essa gestão ali à frente do governo do estado pode ter prejudicado ali os caminhos do PT em Minas Gerais? Eu acho que nós devemos estar ativos na busca do governo de Minas. Agora, como você sabe, Letícia, Minas são muitas. Nós temos uma série de lideranças regionais. É difícil, por exemplo, recentemente o prefeito de Belo Horizonte disputou com o Zema e a grande dificuldade dele era, na verdade, ultrapassar essa região que é polarizada com Belo Horizonte. Ele era um prefeito extraordinariamente bem avaliado. Inclusive, o seu vice-prefeito acabou vindo a ser eleito, infelizmente faleceu, mas era também na chapa dele, o atual prefeito de Belo Horizonte. A eleição deu esse resultado. Entretanto, é muito difícil transitar para ser uma liderança do Estado, porque o Estado está muito regionalizado, muito dividido. Eu digo a você, na Zona da Mata, nessa região em que o Juiz de Fora nucleia, né, nós somos um grande núcleo regional, uma região metropolitana aqui, nós temos relações muito insatisfatórias com o governo do Estado, que não nos vê, não dirige investimentos para cá.
E essa reclamação eu escuto de muitos outros, em muitas outras regiões de Minas. Então, essa discussão vai ter que ser feita. Como que nós conseguimos recoesionar o Estado? Como é que nós podemos ter políticas estruturantes na área da educação, na área do desenvolvimento econômico, na área das relações institucionais mesmo, dentro do próprio Estado, para que nós possamos também avançar dessa posição aquém daquilo que Minas Gerais pode contribuir para o Brasil inteiro. Prefeita, a senhora Mas falou eu não que sou candidata a vereadora, viu? Porque senão parece até que eu estou falando assim. Não, não sou. É apenas uma avaliação que eu tenho como prefeita de Juiz de Fora. algumas lideranças até chegam a falar assim que a prioridade tem que ser a reeleição do presidente Lula, né? Que isso poderia estar à frente de uma candidatura ao governo do estado. A senhora também é dessa avaliação? Eu acho que a prioridade hoje para o Brasil é a reeleição do presidente Lula, na minha opinião, não é para o PT. Tendo em vista os riscos que a democracia já correu e continua a correr no nosso país, e aí, evidentemente, as situações fora do Brasil são também muito atemorizadoras, né? Nós estamos vendo aí o que pessoas, a meu ver, completamente desqualificadas para o exercício de funções como a presidência dos Estados Unidos, o mal que podem fazer em termos de desestruturar as relações políticas, de desestruturar as políticas institucionais. E olha que os Estados Unidos têm uma capacidade maior de resistência, porque é um país muito rico e muito bem estruturado para dentro e mesmo para fora, ao longo da sua história. Não é o caso do Brasil, onde você tem a enfrentar ainda uma desigualdade social assustadora. Então, nisso nós não podemos nem pensar de perder a eleição do ano que vem. Já caminhando para o final, prefeita, a senhora falou da intenção de terminar esse mandato ali à frente da Prefeitura de Juiz de Fora. Queria perguntar um pouco da sucessão, do que a senhora planeja ali. Pelo menos nos bastidores as pessoas falam assim de uma das secretárias da senhora, a Cidinha Lousada, de ser uma das mais cotadas. Queria perguntar como que a senhora vê isso e como nesse cenário, né, se for ela, como que fica a situação do atual vice-prefeito. Eu quero dizer a você duas coisas. Primeiro, que nesse momento eu não posso nem pensar em sucessão minha. Se eu começar a pensar em sucessão minha, eu perco autoridade, eu perco capacidade política. Então, seria uma infelicidade da minha parte se eu corresse, se eu caísse nessa tentação. Então, isso é um processo para ser construído, a meu ver, depois da eleição do ano que vem. Então, eu já estou dando prazo. Eu não vou tratar desse assunto antes da eleição do ano que vem, até porque tem uma fila de eleições, né? Então, a próxima é a eleição presidencial, eleição parlamentar. Então, nós temos que enfrentar essas eleições primeiro, antes de desencadear qualquer processo da nossa sucessão. Agora, sem sombra de dúvida, eu posso te dizer que eu farei tudo que eu puder, e farei mesmo, para que a nossa sucessão acompanhe a nossa agenda política e acompanhe a nossa compreensão da cidade. Prefeita, só uma última pergunta, né? A senhora conseguiu uma reeleição com facilidade, né? Ainda no primeiro turno. A gente já está há 6 meses, né? Praticamente dessa gestão. Qual que é a marca? Qual que vai ser a marca que a senhora quer deixar desses 2 mandatos e principalmente dessa última gestão da senhora? Eu gostaria de deixar duas coisas muito fortes. Primeiro, é o desenvolvimento de políticas públicas que, de fato, abranjam a cidade inteira. Então, nesse sentido, a mobilidade urbana ela vem com muito destaque na nossa agenda, tanto do ponto de vista dessa ampliação do direito à cidade que a gratuidade universal oferece, como também nós deveremos aí nos próximos meses estar tratando de uma nova contratação, porque o contrato vigente de transporte coletivo urbano encerra-se em agosto do ano que vem. Então, mobilidade urbana é um elemento muito importante. O outro elemento que eu considero que seja muito importante é a execução de valores muito elevados que nós conseguimos, tanto no PAC como junto ao BNDES,
e que vão resolver problemas históricos de infraestrutura da cidade. Nós estamos preparando a cidade para os próximos 100 anos. É no futuro que nós temos os nossos olhos e a gente acha que a ampliação dos direitos sociais e a requalificação da estrutura urbana da cidade preparam o Juiz de Fora para ser tudo que ela tem condições de ser no Brasil e em Minas Gerais. Prefeita, só pegando um gancho numa questão que a senhora falou da mobilidade, né, e do gancho também da tarifa zero, que é o projeto que a senhora protocolou, uma última pergunta, a senhora tem algum receio, assim, de que empresas possam acabar querendo sair de Juiz de Fora por conta dessa questão ali, de ter que subsidiar ali, de pagar de certa forma essa questão da tarifa zero? Não, porque essas empresas, elas já pagam o Vale Transporte, tá certo? Então você tem agora um pequeno aumento, porque vão passar a pagar a tarifa cheia. Na verdade, Juiz de Fora tem tantos atrativos e tantas possibilidades que não me passa pela cabeça que nós corramos o risco de perder empresas. Pelo contrário, melhorando como estamos fazendo sempre o ambiente urbano, nós estamos criando condições para que mais empresas queiram se desenvolver na nossa cidade. Prefeita, queria agradecer a presença da senhora aqui, sempre muito bem-vinda, voltar mais vezes e espero a senhora também aqui em Belo Horizonte quando a senhora estiver aqui. Isso, me espere para um cafezinho aí, tá bom? Pode deixar. Um abraço grande. Obrigada, Letícia. Obrigada, prefeita. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.